Agora vamos para o exercício. Número 1, concentração molar. Nós vamos fazer primeiro de concentração molar. Temos aqui uma questão. Solução salina normal é uma solução aquosa de cloreto de sódio usada na medicina porque a sua composição coincide com a dos fluidos do organismo, sabendo-se que foi preparada pela dissolução de 0,9 gramas do sal em 100 ml de solução. Podemos afirmar que a molaridade da solução é aproximadamente e as alternativas. Agora nós vamos à resolução da questão. Eu mostrei ainda há pouco na outra aula que duas formas de questão, duas formas que podem vir as questões. Agora eu vou mostrar para vocês outra forma de resolução. Mostrei duas e vou mostrar outra agora também. Então, aqui ele não deu a massa molar. Ele não deu a massa molar aqui do cloreto de sódio, né? Esse cloreto de sódio é o NaCl. Então, 0,1 aqui, vou colocar o número da questão. Então, nós vamos ter que achar a massa molar, desse jeito que eu tô falando para vocês. De Na e depois Cl. NaCl. Isso tudo está na tabela periódica, tá, gente? Então, isso é a massa molar de sódio e esse é de cloro. 35,5. E aí vai dar 58,5 gramas por mol, essa soma, né? Isso é a massa molar, é a massa que nós encontramos na tabela periódica. Não é a massa do soluto, a massa do solvente, não, é a massa que nós encontramos na tabela periódica do elemento aqui que está sendo usado na questão, que está sendo pedido. Depois disso, nós temos também uma forma de resolver, que é dando a quantidade em mols, né? A quantidade em mols de soluto. Nós vamos calcular essa quantidade em mols. Essa fórmula é assim: massa do soluto sobre a massa molar. Esse é o número, é a quantidade de mols. Então, a massa do soluto, qual é? 0,9. E a massa molar que nós acabamos de encontrar é 58,5 gramas. Fazendo isso, vai dar, na calculadora, vai dar 0,015, 38 e vários números, mas vocês podem acabar por aqui. E aí a outra parte da questão, o que realmente está pedindo, acabou aqui? Não. Aí nós vamos para aquela fórmula lá que é a mais fácil, que é a fórmula de molaridade, né? De concentração molar. Então, a molaridade temos que é o número de mols, 0,015, 38, sobre a massa, sobre o volume, que é 100 ml da solução, que no caso a gente vai ter que passar para litro, que é 0,1. 0,1 litro. A molaridade, então, vai dar 0,15, 38 mol por litro. Essa é a resposta. E aí a gente vem aqui para a questão e esse valor vai dar arredondado, aproximado. E é essa a resposta. Então, a questão 2. A massa de permanganato de potássio, que deve ser dissolvida em água até completar o volume da solução de 200 ml, de modo a obter-se uma solução de 0,1 mol por litro, é dado a massa molar. Ainda bem que já está dada aqui a massa molar dos elementos. E a gente vai usar a fórmula normal, né, de molaridade. Essa é outra questão de molaridade, tá, gente? A fórmula normal é essa daqui. Fórmula normal não, né? Aquela uma. Enfim. Aí, o que a gente pode fazer aqui? Presta bem atenção. O permanganato de potássio, ele tem aqui 4 oxigênios.
E aqui, se eu for somar só esses aqui, eu vou estar somando só um oxigênio que está aqui nessa fórmula. E não é assim. Então, a gente vai ter que calcular a massa molar. Tá bom? Prestem atenção nisso, porque isso é uma pegadinha muito grande que é dada em várias questões. Então, o oxigênio, 16, o potássio, que é 39, e o manganês, que é 55. Esse daqui é vezes 4, esse daqui é vezes 1 vezes 1. Né? Então, a gente não precisa multiplicar por nada. Então, aqui vai dar 16 vezes 4, 64. Aqui, 39. E aqui, 55. Se fosse o potássio por 2, digamos aqui, se tivesse aqui K2, manganês 3 e oxigênio 4, vocês teriam que colocar esse valor aqui, multiplicar eles e dar o final da massa molar, tá bom? Encontrar na tabela periódica tem que somar, mas também tem que prestar atenção como ele é dado aqui na questão, tá bom? Então, 64 mais 39 mais 55 dá 158 gramas por mol. Essa é a massa molar. Então, gente, aqui se a gente ler a questão novamente, a gente vai perceber que já deu a molaridade. Ele também já deu o volume, ele também já deu a minha massa molar. Então, o que é que ele vai querer? Ele vai querer a massa de permanganato de potássio, de modo a obter uma solução. Ele vai querer a massa que precisa ser dissolvida. Ele quer esse valor bem aqui, ó, da fórmula. Então, nós vamos substituir, né? Ele já tem, então, a molaridade, que é 0,01 mol por litro. Ele quer achar aqui a massa do soluto, ele já tem, que a gente calculou aqui, a massa molar das substâncias. E também já tem o volume, que é 200 ml, que a gente sabe que é 0,2 litros. E aí a gente vai inverter isso, né? Isso que estava dividindo, vem para cá multiplicando. Isso vai para lá, 0,01 mol por litro vezes 158 gramas por mol vezes 0,2 litros. Tá certo mesmo, vocês podem colocar essas unidades de medida todas para vocês não esquecerem. Então, vocês podem multiplicar esses valores na calculadora mesmo, 0,01 vezes 158 vezes 0,2, que vai dar 0,316 gramas. Corta litro com litro, mol com mol e fica só unidade de grama, unidade de massa. E a gente estava tentando achar mesmo a massa do soluto, então essa é a resposta. Nós vamos aqui para a questão e a gente procura a alternativa correta, que no caso é a letra D. E agora uma questão de densidade. O ácido sulfúrico concentrado é um líquido incolor, oleoso, muito corrosivo, oxidante e desidratante. No almoxarifado de um laboratório, há disponível o ácido sulfúrico concentrado de densidade 1,8 gramas por centímetro cúbico, contendo 90% de ácido sulfúrico em massa. A massa de ácido sulfúrico presente em 100 ml desse ácido concentrado é. Então, né, essa questão nós podemos fazer somente por regra de 3. Eu acredito que ainda é mais fácil. Por quê? Porque ele já deu o volume, ele já deu a densidade, ele já deu essa informação. Então, ele não quer mais achar a densidade, ele quer outra coisa. Ele quer a massa para 90% de ácido sulfúrico. Então, nós vamos fazer isso por regra de 3.
Então, nós sabemos que 1,8 gramas por centímetro cúbico quer dizer que a cada 1,8 gramas da minha solução, eu tenho 1 ml, né? 1 ml é igual a centímetro cúbico. Então, ele quer saber aqui em 100 ml. Cadê o volume? 100 ml. Qual é essa massa? Então, nós vamos fazer, né, o meio pelos extremos e isso vai dar 180 gramas aqui. No caso, vai ficar 1 aqui, então vai dividir 100 por 1,8 gramas. E vai dar 180 gramas. E aí, o que acabou a conta? Não acabou. Porque ele quer saber em 90%. Então, quanto é 90% de 180 gramas? Nós vamos fazer também outra regra de 3. 180 gramas, peraí, só apagar aqui. 180 gramas é 100%. Então, 90% é quantos gramas? Lembra que unidade embaixo de unidade. Então, vai ficar x é igual a 180 vezes 90. X é igual a 180 vezes 90. Isso daqui que tá dividindo que tá multiplicando vem pra cá dividindo. Vai ficar, você vai fazer isso na calculadora, que vai dar 162 gramas, tá? Então, você procura a alternativa. Bom, título agora, né? Uma questão de título. Lembrando que a questão de densidade, a alternativa correta é a letra C. Voltando para a de título. Uma massa de 40 gramas de NaOH, que é o hidróxido de sódio, são dissolvidos em 160 gramas de água. A porcentagem em massa de NaOH presente nessa solução é de... E aí tá a porcentagem, né? Então, nós vamos usar a formulazinha de título, que é a massa do soluto sobre a massa da solução, que é M1 mais M2. Então, nós vamos ver os dados da questão, vamos separar, né? Uma massa de 40, lembra que o soluto é em menor quantidade e o solvente é em maior quantidade? Então, o soluto, nesse caso aqui, né, que é o M1, é 40 gramas. E o solvente, que eu vou chamar de M2, é os 160 gramas de água. Aí nós vamos substituir aqui na fórmula, né? 40 gramas, que é M1, e a massa da solução, que é 160 mais 40, né? Que é M1 mais M2. Que isso vai dar 200 gramas. O título, então, vai ser 0,2. E aí nós vamos... Isso daqui é adimensional, lembra que eu falei? Corta grama com grama e não é unidade de grama, porque é o teor. Então, para a gente entender melhor esse teor, a gente coloca isso para porcentagem. Então, é só a gente pegar esse valor aqui e multiplicar por 100. Se a gente multiplicar por 100 esse valor, nós vamos ter o título em porcentagem, que vai ficar 20%. E a alternativa correta é a letra A. Agora uma questão de concentração comum. Questão número 5. Num balão volumétrico de 250 ml, adicionam-se 2 gramas de sulfato de amônio sólido. O volume é completado com água. A concentração da solução obtida em gramas por litro é... Então, nós vamos utilizar aqui a fórmula de concentração comum, que é a massa do soluto dividido pelo volume da solução, né? Então, nós vamos... Qual é a massa do soluto?
A massa do soluto é 2 gramas. E o volume da solução é 250 ml, que a gente vai transformar isso para litro. E 250 ml vezes 1000 vai ficar 0,25 litros. Então, a concentração comum é... Dividindo isso vai dar 8 gramas por litro. Tá aqui, a alternativa é. E aí, nós vamos para isso aqui, que é 2 questões para vocês exercitarem em casa, fazerem sobre concentração comum e concentração molar. Também vocês podem pesquisar outras questões de título e densidade e fazerem, pedirem ajuda para estar exercitando mesmo. E é isso.